Salve, salve, galera! E o Fortaleza venceu o Bragantino fora de casa, um jogo extremamente difícil. O Fortaleza sofreu muito nessa partida, eu tô um pouco rouca, gritei bastante. Um jogo como esse, a gente já fica naquele nervosismo porque sabe que o erro mínimo ele pode resultar no que a gente não quer. O Fortaleza poderia ter perdido, poderia ter empatado e seriam resultados que a gente daria o Fortaleza como morto. Para poder ficar vivo por mais uma rodada, restam 3 agora, era muito necessário uma vitória e passava por uma superação muito grande, porque dentro desse jogo o Fortaleza não estava conseguindo se criar. O primeiro tempo foi péssimo, horrível. O Bragantino teve várias situações de gol, chances claras, e você observando o jogo assim, acontecendo de toda maneira. A gente fala muito do Diogo Barbosa, mas não somente o lado dele ali foi agredido, pelo lado do Mancuso, pelo meio de campo. O Bragantino parecia um time profissional jogando contra um time que nunca tinha jogado junto antes. Essa era a impressão que estava dando. O Bragantino teve algumas situações ali claras de gols, não conseguiu converter. E o Fortaleza ele entrou naquela máxima que a gente sempre fala que vive ao contrário, né? Muitas vezes a gente foi o time que tinha chances claras, o time que conseguia ter mais criatividade, talvez mais posse de bola. Se a gente for lembrar do jogo contra o Vasco, por exemplo, foi uma partida que o Léo Jardim foi herói. O goleiro do Vasco conseguiu tirar umas 2, 3 chances claras ali que o Fortaleza marcaria um gol. E a gente nem ficou dando tantos méritos a ele, falou mais da incompetência dos atacantes e blá blá blá, não dá pra condicionar a outra equipe já que a gente tinha a obrigação de vencer. E esse contexto do jogo contra o Bragantino, a gente viveu o outro lado da moeda, né? O Bragantino teve suas chances claras e aí, seja bater em algum zagueiro nosso, seja uma defesa do Breno, ou eles mesmos finalizando para fora, o importante eles não tiveram a competência suficiente e o Fortaleza consegue o seu gol de uma maneira até meio atabalhoada. O Crispim tenta chutar, a bola sobra, Barreiro vai lá. E como tem sido importante Adam Barreiro no Fortaleza, um jogador que muito questionado, né? E assim, não à toa. Os primeiros jogos dele, ele teve vários jogos ali onde ele não conseguia manter uma sequência positiva, errando gols claros, perdeu um pênalti no jogo contra o Mirassol no Castelão, mas é um cara que, pelo amor de Deus, todos os jogos ele tá marcando, tem sido um artilheiro, um faro de gol absurdo, muito importante para essa remontada, porque agora a gente pode oficialmente, digamos assim, falar, né, de um Fortaleza que reagiu, porque desde o jogo contra o Cruzeiro, o Fortaleza não perde, mas estava ali numa sequência de empates e tal, só que conseguiu pela primeira vez 2 vitórias seguidas. 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza não tinha isso ainda, tinha tido chance para fazer isso contra São Paulo, contra Vasco, enfim, não tinha conseguido e hoje consegue, saindo de casa para fazer 3 partidas em sequência fora. Quando a gente falou que o empate contra o Atlético Mineiro não era um resultado interessante, era muito levando em consideração a dificuldade do jogo contra o Bahia, a dificuldade do jogo contra o Bragantino, precisava vencer para se manter vivo. E agora a gente fala de 3 jogos em sequência fora de casa, que o Fortaleza vence 3, vence 2, empata 1, calma. Vence 2, empata 1, ou seja, são 3 partidas em sequência fora de casa e o Fortaleza traz 7 pontos para casa. Hoje, a título de agora, Fortaleza está a 2 pontos de sair da zona de rebaixamento, que é uma distância mínima que há muito tempo o clube não vive. Eu acho que antes olhar para a tabela era realmente algo muito desafiador, porque você meio que já entra desmotivado, é muito ponto, né, para conquistar, para tirar de vantagem. Mas a título de hoje, olhar para a tabela traz motivação, porque já é sobre um time que consegue tirar um pouco a cabeça de fora da água e observar os seus adversários e olhar para uma sequência de 2 jogos em casa. A campanha em casa do Fortaleza esse ano ela é completamente oposta à campanha do ano passado. Ano passado nós somos invictos, não perdeu para ninguém e ganhou de praticamente todo. Se eu não me engano, dos 19 jogos em casa, se eu não me engano, o Fortaleza empatou 3 só e o restante ganhou. Mas enfim, foi uma campanha muito, muito absurda. E agora a gente fala de uma campanha diferente, né? Só que, tirando esse recorte negativo, vamos olhar para o agora. 2 jogos em casa. 2 jogos em casa, ao lado do seu torcedor. Então não dá para a gente descartar essa possibilidade de permanecer nessa vantagem, de permanecer nessa sequência.
a presença do torcedor na Arena Castelão nesse domingo, no jogo contra o Atlético Mineiro, ela é indispensável. A gente precisa fazer a nossa parte. Eu acho que esse time ele já demonstrou que consegue encaixar, que consegue ter uma qualidade, consegue competir. Ao mesmo tempo, ainda é um time que tem muitas deficiências. Eu acho que é uma consequência de toda uma temporada. Não faz muito tempo que o Palermo chegou para comandar um time de um monte de desconhecido para ele, né? Ele, enfim, poderia até conhecer de longe, mas tá no dia a dia bem diferente, né? Mas, poxa vida, agora é a chance de fazer essa sequência, né? Fazer mais um jogo de sequência. Já são 2 vitórias seguidas de uma reação para tentar sair da zona de rebaixamento. E a sua presença, ela é muito importante. Então, torcedor, não sei que horas o Fortaleza vai lançar o check-in, se esse vídeo sair, sei lá, hoje, amanhã, que horas vai estar lançando o ingresso. Eu sei que a sua presença é muito importante e a gente não pode negociar isso. Independente do contexto de tabela dos nossos adversários, é fazer a nossa parte. E é isso. Essa é a minha opinião sobre todo esse jogo. Eu quero saber a sua aqui nos comentários, então deixa aqui nos comentários pra mim. E vamos pra cima, o Fortaleza quase me matou hoje, que jogo maluco, meu Deus, tô maluco. E é isso, gente, fiquem com Deus, comenta a tua opinião, deixa o teu like que é muito importante, não esquece, tá? Teu like é muito importante, se inscreve, hypa esse vídeo também e até a próxima, valeu!